Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de uma audiência que estive agora no dia 3 sobre um processo criminal que o meu pastor processou alguns irmãos e um deles sou eu. Então vamos falar sobre esse processo e o porquê que ele está processando os irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como vocês estão vendo aí, isso é uma queixa-crime que o meu pastor Ailton José Alves, ele processou alguns irmãos por falarem a verdade. Com isso, ele quer calar os irmãos para que outras pessoas não tomem conhecimento. E assim a sociedade vai continuar sendo enganada. Mas tem pessoas que não concordam com o que ele está fazendo e assim expõe os acontecimentos. E para ele se vingar, ele processa os irmãos, achando que nós vamos ficar calados. Estamos com a verdade, doa a quem doer. Então hoje vamos falar um pouco sobre a audiência de ontem. Nesta audiência estava para acontecer com alguns irmãos, mas devido a acontecimentos que tem na vida de cada um, não foi possível todos eles estarem ontem, mas eu compareci. Foi no Fórum Desembargador Aureliano, aqui na ilha de Joana Bezerra. Este processo, só para vocês ficarem atualizados, é sobre aqueles outdoors que foram espalhados pela cidade, mostrando como é a administração desse gestor da IEADPE, Ministério Centenário, que está passando por um momento turbulento com essa administração. Só lembrando que os irmãos, incluindo eu, quando faço um vídeo, eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, principalmente a instituição. Essa instituição religiosa, Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, conhecida hoje como IEADPE, ela é uma das maiores em Pernambuco, mas está passando por esse momento difícil. Não falamos contra a instituição, jamais nós seremos contra a qualquer igreja, mas sim contra a administração. O que esses líderes religiosos estão fazendo hoje no mundo todo, inclusive no Brasil. Mas vamos ficar só com a Assembleia de Deus, qual é a minha casa, que eu cultuo o Senhor Jesus. Acontece que esses outdoors, eles trouxeram informações que estavam ocultas para a sociedade e a membresia. Um dos outdoors falava sobre a construção do mega templo. Sim, esse templo, ele seria para acomodar mais pessoas. Vocês estão vendo aí a maquete agora do mega templo. Na noite de ontem, dia 3 de agosto de 2015, a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, através do presidente Ailton José Alves, apresentou ao público a maquete do novo templo central da IEADPE. A conclusão da obra está prevista para 2018, ano em que a Igreja Pernambucana completa 100 anos. Por superlotação do atual templo, o pastor Ailton José Alves, direcionado por Deus, acendeu uma chama em seu coração para a construção de um novo templo para acomodar mais pessoas. Com isso, o templo passará de 8.500 pessoas sentadas atualmente para 30.000 pessoas, fazendo o novo templo o maior templo do Brasil. Então, certamente, o senhor Ailton, o meu pastor, ele
se tinha uma intenção de construir esse templo, então ele começou a arrecadar dinheiro, arrecadar recursos, pois é uma obra muito cara. E para isso houve sim uma campanha para contribuirmos para a construção do megatemplo. E ele, na justiça, ele, como sempre, mentindo, ele disse que não fez essa campanha. Mas eu mesmo aqui, eu sim também contribuí. Eu contribuía com o meu dízimo, como falei na justiça. Eu fazia o meu próprio envelope e botava o meu dízimo, e eu ali orava e pedia que Deus orientasse o meu pastor para que ele concluísse os planos que era de fazer esse megatemplo. Porque eu gostaria muito de adorar o meu Deus em um templo grande, onde tivesse muitas pessoas ali adorando a Deus. Mas tudo isso não passou de uma ilusão, pois só se viu corrupção. E quando foi apresentado isto nas ruas, ele ficou incomodado e processou os irmãos. Escândalo na Igreja Assembleia de Deus. 300 milhões arrecadados para a construção do megatemplo. Cadê o dinheiro, pastor? Mas também tem outro que é sobre os escândalos, pois aqui nesse ministério que nós respeitamos tanto, amamos tanto esse ministério, é uma igreja séria, mas porém a administração deixa muito a desejar, pois a sua diretoria também contribui para que esse ministério ele não seja um ministério bem visto pela sociedade, pois todos ali ganham muito para poder fazer com que o pastor faça o que bem entender. Inclusive a prestação de contas, que não tem nesse ministério. Mas o estatuto diz que o pastor ele tem que prestar contas aos membros. Mas a mesa diretória não faz nada em relação a isso. O pastor pode fazer o que quiser, que aquela diretoria está de cabeça baixa, pois estão sendo muito bem pagos pelos seus salários altos. E assim, ele não presta contas. Também tem o outro que foi espalhado pela cidade, que fala sobre os escândalos. Sim, escândalos e mais escândalos nos últimos anos a gente tem visto aqui nessa Assembleia de Deus em Pernambuco, conhecida como ADPE. E nós, membros, que não aguentamos ver tantas coisas erradas, começamos então a perguntar por que ele faz essas coisas. E a resposta dele é nos processando, achando que vai nos calar. Pastor, o Senhor não é a justiça. Se nós falamos alguma coisa e temos provas, a justiça não vai nos condenar. Porque estamos simplesmente falando a verdade. E contra a verdade não se pode nada além da favor da verdade. Pois a verdade não se pode esconder. E com esses escândalos, o ministério ele foi ficando sem credibilidade perante a sociedade. Muitos irmãos saíram desse ministério, procuraram outras igrejas, outros ministérios. Inclusive saiu desse ministério 2 pastores que fundou cada um seu ministério. Está aí, olha, crescendo a cada dia. O pessoal tudo indo para eles. Por que será que estão indo para lá? Acontece que os escândalos vão além disso. Os altos salários que a família do pastor tem, como o salário dele, de 200 mil reais, mas isso é antigo. Como eu falei, agora no dia 3. 100.160, se não estou enganado, está na lista de pagamento em 2018. O salário do pastor.
Mas não é só isso. Também tem os carros blindados, os motoristas, os capangas, os seguranças, que são muitos. Passa de 200 mil certamente os gastos do pastor junto com o salário dele. Só que isso é antigo. A família, cada um ganhando mais do que o outro. Passa de 500 mil, será? Os gastos dessa família que se diz religiosa, que se diz que são servos de Deus, mas que estão explorando o povo. Dízimo nunca foi dinheiro. Dizimistas, se o pastor não prestar conta, pare de entregar seus dízimos na ADPE. Ah, você é dizimista? Então você está dizimando errado. Converta em alimentos e dê aos pobres. Tiago 1,27. Vale a pena entregar os seus dízimos para o pastor luxar, ele e sua família? Acontece que com essa diretoria, e foi mostrado, e ele ficou nervoso, certamente, porque o povo ia ver a verdade dos escândalos. E surgiu então os escândalos políticos. Por que esses escândalos políticos? Porque o pastor, ele fez um projeto de cidadania, qual mentiu na justiça dizendo que não conhece o projeto de cidadania. Mas tinha aí, olha, esse marcador de Bíblia de 2016, no terceiro item, está dizendo assim, a construção do megatemplo e orar pelo projeto de cidadania, que era para eleger esses políticos. E o que aconteceu? Ele apresentou esse projeto com o intuito de fazer com que os membros, eles colocassem em suas cabeças que esses políticos iriam proteger a igreja. Era assim, eu ouvia falando isso. Pararam, porque nós começamos a divulgar. Mas o povo votou, os políticos se elegeram, e o que aconteceu? Corrupção. E isso foi divulgado, e ele não gostou e processou os irmãos. Então, em processos de política, tem um muito famoso, que ainda é candidato, ainda é político, ainda é parlamentar aqui em Pernambuco, que se chama o Adalto Santos. Ele é deputado. Não sou eu que digo, mas sim a justiça, as investigações. Ele praticou rachadinhas. Mas não só tem ele. A irmã Aimee está nos processos. Ela também praticou rachadinha, segundo a justiça, segundo as investigações. Não sou eu que estou dizendo. E o que acontece? Esse povo foram punidos. Acharam até funcionário fantasma dentro do Tempo Central. Funcionários pagos pelo governo, mas ele trabalhava lá no Tempo Central. Mas o pastor não quer que ninguém fale disso. E o que aconteceu com esses políticos? Quando viram que ia acontecer algo que ia fazer com que o pastor ficasse mal visto, certamente, foi feito um acordo de persecução penal. Assumiram tudo, um assumiu tudo, e não se fala mais disso. Assumiu, fez um acordo de persecução penal para não fazer mais aquilo, pagou uma multa e está aí nos púlpitos como evangelista. A irmã Aimee, dirigente de círculo de oração. Que será que a senhora está ensinando, minha irmã? Então foram esses escândalos e tantos outros que eu não vou falar. Como o asilo, João Amâncio. Fiquei impressionado quando eu fiquei sabendo e fui procurar saber. E fiquei mais impressionado quando cheguei lá e vi que no lugar do asilo o pastor fez uma igreja para adorar a Deus.
Mas nesse lugar morreram idosas por falta de medicamentos, pois quem dirigia os responsáveis por esse asilo, a esposa dele e ele, que ele sabe de tudo, houve um corte de gastos, está na justiça isso. E o que aconteceu? Velhinhas idosas foram embora, ou seja, morreram por falta de medicamentos. Assim, as testemunhas diante dos juízes falaram. E já houve mais de um julgamento. E os irmãos falaram sempre a verdade. Mas como é que se constrói uma igreja onde morreu tanta gente para adorar a Deus? Que tipo de Deus será adorado ali? Fiquei impressionado com isso. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram porque os irmãos foram processados. No caso dos políticos na igreja, teve uma Santa Ceia que ou foram 15 ou 16 políticos apresentados na Santa Ceia. Imagine, na Santa Ceia um negócio desse. Será que isso aí é a igreja de crente? Ou é um balcão de negócio de políticos e empresários? Será que Deus habita num lugar desse? Será que essa Santa Ceia diante de Deus está sendo válida? Pois é, meus irmãos. Eu não consigo ficar calado vendo um negócio desse. Mas bom é que o nosso bom Deus está nos ajudando. E estamos a cada dia mais empenhados na obra de Deus. Também para esclarecer o que está acontecendo. Pois é, meus irmãos. Aqui já falei sobre os outdoors, que fomos processados por falarmos a verdade. Já viram a maquete do Mega Templo e como seria. Essa maquete custou 120 mil reais no momento em que ele fez. Ou seja, foi em 2015 que essa maquete foi feita. 120 mil. Quanto seria hoje? Pois é, meus amados. Aqui a exploração desse ministério é tanta que até os idosos são alvos desses mercenários. Eles mandavam, não sei se manda ainda, buscar até os dízimos nas casas dos idosos. Mas não ajuda ninguém. Então, para onde vai esses recursos todos? É isso que nós queremos saber. Prestação de contas, zero. Então, o que se esperar de um pastor que ele bota a sua própria Bíblia, a sua própria foto dentro da Bíblia? Pois é, vocês estão vendo aí? Pois é, meus irmãos. Aqui vocês já viram como é que está aqui a situação desse ministério. Ministério que nós amamos tanto, respeitamos tantos a todos, mas não compactuamos com essa administração. E quando nós cogitamos alguma coisa, somos processados. Não podemos nem indagar algo. Não pode nem sequer fazer uma pergunta, porque seremos punidos. Se eu for até o meu pastor e fazer uma pergunta sobre prestação de conta, vocês acham que os seguranças vão me deixar ele me atender? São muitos seguranças perigosos. Então é que espancaram o irmão Sivaldo, uma testemunha que foi arrolada em um processo como testemunha. E ele, quando chegou lá, que viu o pastor indo, o irmão Sivaldo Freitas, que Deus o tenha, ele foi espancado de uma forma que ele teve convulsão. Pelo segurança do pastor, ministro da igreja. Durante o dia, eles espancam pessoas e à noite vão para os púlpitos. Será que é isso? O irmão Sivaldo foi. Foi assim que o irmão Sivaldo aconteceu essas coisas, irmão Sivaldo. E nós temos tudo gravado. Mas não aconteceram nada com esses que espancaram o irmão Sivaldo, esses ministros.
Pense numa qualidade de ministros temos nos púlpitos. Não são todos, mas sim aqueles que bajulam o pastor. Pois é, meus irmãos, fique na santa paz do nosso Senhor. E que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Como vocês viram aí, este versículo: tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 16. Pois é, meus irmãos, fique na santa paz do nosso Senhor. Esses foram os esclarecimentos, porque o meu pastor me processou por me falar a verdade. Pois é, fique na santa paz do nosso Senhor Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e faça um comentário e deixe lá suas dúvidas, pois vocês são livres para isso. A paz do Senhor para todos.